sejam muito bem-vindos à live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou a Carmela Gruni, sou segunda vice-presidente da academia, estou nessa posição hoje como mediadora, junto com dois colegas que também fazem parte da gestão. O advogado André Malcher Meira, mestre em Direito, doutorando pela Universidade de Lisboa, que é o primeiro vice-presidente da Academia Brasileira de Direito, e o advogado, professor, pós-doutor em Direito, professor da USP em São Paulo, secretário adjunto da Academia Brasileira de Direito, que é o Rodrigo Sampaio. O tema que nós vamos abordar hoje, que foi proposto por um de nossos confrades, especialíssimo convidado hoje, que é o advogado Hélio Gustavo Alves, é sobre a teoria pentadimensional aplicada ao direito previdenciário. Meu olhar foi para o lado que eu estou com duas telas do computador. Ele é pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professor de pós-graduação em diversos cursos na área previdenciária, em diversas universidades, né, de pós-graduação, e membro da ABD. Né? Então, nós vamos ter a seguinte dinâmica: o professor Hélio vai dar início à exposição do tema, que, inclusive, eu gostaria de comentar que é um trabalho que ele fez fruto de uma pesquisa que eu acho que, eu não sei se já é de pós-doutorado ou de doutorado, mas ele vai confirmar conosco, tá? Que tem como objetivo doutrinar um novo conceito de aplicação dos princípios para que as normas sejam ajustadas às novas realidades sociais e relações sociais, que ainda não tenham sido reguladas por falha do direito positivo. É importante ressaltar que não se trata de um ativismo judicial. Pelo contrário, ele explica que essa teoria nitidamente percebe que, havendo uma limitação da norma propriamente dita, o magistrado poderá, à luz dos princípios, decidir hermeneuticamente, sempre se postando pela norma, mas também pelos princípios como base do direito. Então, nesse sentido, as normas devem estar sempre presentes, né, junto com os princípios, para poder atender essa questão de dar um respaldo à tutela jurisdicional amparado por uma premissa principiológica. Então, muito boa tarde, professor Hélio, meus colegas Rodrigo e André. Peço para que abram as câmeras e os áudios, respectivamente. Então, professor Hélio, está falando de onde, professor? Hoje eu estou falando de São Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Quero cumprimentar minha confreira, grande querida Carmela, professora Carmela, que tem um trabalho fantástico no Rio Grande do Sul, e o meu vizinho aqui em São Paulo, o professor Rodrigo Vaz Sampaio, que é meu vizinho, já almoçamos juntos, aprontamos algumas aqui com cafés, etc. Meu companheiro aqui em São Paulo. Bom, então nós estamos aqui, o Rodrigo, já te passo a palavra para dar as boas-vindas também, mas eu queria dizer assim, que eu vou assumir a mediação nesses primeiros 30 minutos, né? O professor Hélio vai fazer a exposição do tema. Eu tenho uma pergunta já, porque me interesso muito pela temática, né? No âmbito não previdenciário, mas, enfim, processual, de uma maneira geral. E daí o Rodrigo segue essa mediação, que vocês podem já de imediato, pelo canal aí no YouTube, tem um chat que vocês podem, quem está acompanhando essa live no YouTube, podem enviar perguntas para que o professor Hélio, então, possa respondê-las, né? Então, Rodrigo, por favor, dê as boas-vindas para o nosso querido Hélio. Boa tarde, né, professora Carmela. É sempre um prazer estar com um membro da direção da nossa querida Academia Brasileira de Direito, e uma pessoa maravilhosa e que tem sempre abrilhantado as lives da academia e dando sempre as boas-vindas a todos nós. Já tivemos em outros encontros juntos aqui na academia, é sempre uma alegria, Carmela, de coração. E o meu vizinho Hélio, como ele já bem denotou, né, somos vizinhos aqui em São Paulo, e uma live mais do que especial, não, professor Hélio, porque esse é o seu livro. É uma produção científica sua, propriamente, de um tema importantíssimo, que é direito previdenciário,
e que tem cada vez mais afetado tantos brasileiros. O professor Hélio bem sabe, né? A questão da reforma da Previdência é uma pauta constante nos nossos meios políticos, sociais e jurídicos também. Então, tenho certeza que hoje teremos uma hora muito produtiva e cheia de aprendizado. Eu quero dizer que a gente já tem aqui nos comentários a Gisele Lenze e o Jesus Aparecido de Oliveira nos dando as boas-vindas e dando as boas-vindas para o professor Hélio, que eu estou assistindo aqui do lado. Então, eu passo a palavra para o professor Hélio. Muito obrigado por estar conosco hoje, para nós é uma honra. E a gente segue nesse ritmo. Eu vou ficar controlando, temos até as 17h20. Para 17h20, não, 17h30 para a exposição, daí depois eu faço uma pergunta e o Rodrigo assume. E eu fico escutando. Estamos juntos, vamos lá. Primeiro que eu quero dizer que é uma grande honra fazer uma live com esses expositores, os quais eu tenho um respeito academicamente muito grande, um carinho muito grande, né? E um vínculo afetivo de amizade que dispensa qualquer comentário. Então, para mim é uma alegria muito grande. E confesso que fico emocionado de fazer uma live pela Academia Brasileira de Direito, o qual eu tive o prazer e a honra de assumir a cadeira número 12. E eu me emociono porque eu gosto até de contar, eu sempre conto essas histórias, né? Essa história da academia. Eu estava na Itália, de frente à Fonte di Trevi, e agradecendo a Deus, porque eu tinha acabado de dar uma palestra no Vaticano, e dar uma palestra no Vaticano é uma palestra no Vaticano. E eu estava, já era noite, era quase 1h da manhã, caminhando pela Itália, e fui agradecer a Deus por ter me permitido a seguir toda uma carreira acadêmica, e minha mãe já não está nesse Oriente, está no Oriente Eterno. Agradecer todo o apoio que a minha mãe me deu enquanto viva para seguir para a área acadêmica. E eis que, naquele momento que eu estou totalmente religado a Deus, eu recebo uma ligação da Academia Brasileira de Direito, me dando a notícia que eu fui escolhido para assumir a 12ª cadeira. Então, eu acho que aquilo foi um presente de Deus, né? E um recado para que eu continuasse tentando colaborar com o meio acadêmico para a gente poder, diante dos meus estudos, da minha contribuição, fazer um mundo melhor. E essa é a ideia. E esse livro ainda não tinha sido defendido. Foi a minha tese, doutora Carmela, do pós-doutorado em Coimbra. E, para minha alegria, essa tese teve um reflexo tão positivo que eu fui convidado para assumir a coordenação junto com o professor Jonathan Machado, lá no Instituto de Direitos Humanos em Coimbra, do curso de pós-graduação de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e agora tive a honra de receber, em primeira mão estou aqui falando que acabo de assumir a coordenação do pós-doutorado do Instituto de Direitos Humanos de Coimbra, de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Então, eu e o professor Ingo fomos os escolhidos aqui no Brasil para coordenar esse pós-doutorado lá em Coimbra. Então, em primeira mão, estou passando, e graças a essa tese, que é a Teoria Pentadimensional de Direito. Parabéns, viu? Tem que deixar o parabéns, porque é um mérito, com certeza fruto de um trabalho sério, sensível, né? Porque já é uma área sensível, a área previdenciária. Então, quem trabalha nessa área já tem um diferencial de um olhar, né, de dignidade, de promoção de valores constitucionais. Então, eu tenho muito orgulho de ti, viu, Obrigado, Carmela, obrigado, viu? Vou dispensar a doutora Carmela e o doutor Rodrigo pela amizade que a gente... Eu não consigo nem chamá-los de doutor e de doutora, pela amizade que a gente tem. E acho que eles também não conseguem nem me chamar de doutora. Vamos deixar a formalidade de lado. Bom, mas assim, a teoria pentadimensional, eu venho trabalhando nela há uns 8 anos. Né? Obviamente, eu segui mais duas linhas de raciocínio da teoria pentadimensional. Estudei muito direito positivo, estudei muito todas as espécies de direito positivo,
todas as espécies de hermenêutica, e antes de lançar essa tese, eu experimentei muito na prática, né, como que eu poderia estender mais 2 gerações além da teoria tridimensional. Bom, nós sabemos que a teoria pura do direito, quando ela foi feita por Hans Kelsen, era um outro mundo, era uma outra realidade, era um outro cenário de honestidade legislativa, e acho que a gente está no momento oportuno para falar de honestidade legislativa, né? Nós sabemos que o nosso poder, nosso poder legislativo hoje, ele não analisa a norma para a sociedade ou não analisa a sociedade para a norma. Na verdade, há uma discussão de legislação conforme os legisladores barganham os seus votos. Você vota no meu projeto de lei, que eu voto no teu e tudo mais, e isso eu tenho muita tranquilidade para falar, porque isso é praxe em Brasília, quem vive em Brasília como eu, isso é normal, e essa é a grande crítica que eu trago na minha obra, de que o poder legislativo, ele é para a sociedade, da sociedade para a norma. Ele não pode ser barganhado por interesses de classe ou interesses outros qualquer, e ali ter uma troca de votos só pela troca de votos, ou pela amizade, ou por interesse obscuros, além daqueles da sociedade. Se nós pegarmos todos os projetos de lei e fizermos aí uma investigação do ideal que era aquele projeto de lei para a lei propriamente dita promulgada, a gente vai perceber que mudou muito. A própria reforma da Previdência, né, você percebe que muitos deputados que ali votaram nem sabiam o que estavam votando, né? Um deles, eu posso até falar com bastante autoridade, é o professor Luiz Flávio Gomes, o LFG, que infelizmente nos deixou nesse ano, faleceu, mas ele falou abertamente: eu votei na reforma da Previdência Social, mas eu me arrependo, porque não cumpriram o acordo da reforma da Previdência. Ou seja, fizeram um acordo com o doutor Luiz Flávio Gomes, isso está público, não é algo que foi confidencial a mim, e ele é um dos deputados que verificou que, após o seu voto, mudou todo o contexto do acordão que havia sobre a reforma da Previdência. E até hoje, os números da reforma da Previdência ninguém sabe, né? O próprio ministro Paulo Guedes escondeu os números da Previdência Social para verificar se era ou não deficitária. Enfim, qual é a ideia da teoria tridimensional? Na época da teoria pura do direito, o qual eu sou fã, se realmente nós tivéssemos um legislativo honesto, tá? Quando a teoria pura do direito foi lançada, Kelsen lançou, a norma, ela vem para regular a sociedade. A norma vem para regular a sociedade. Existe uma fatia da sociedade que não está regulada, vem a norma e regula aquela sociedade. A norma vem antes da análise da sociedade. Ela vem para regular a sociedade. Já a teoria tridimensional de Miguel Reale, não. Analisa-se os fatos, os valores. Depois de analisar os fatos e valores, vamos criar a norma em cima do que coaduna com os usos e costumes, com a realidade daquela sociedade, ou seja, sem ferir a alma daquela sociedade. É como se eu criasse uma norma para mudar todos os conceitos de vida do índio. Toda a realidade do índio. Olha, agora índio, aí na sua região você vai ter que andar com roupa, na sua área você vai ter que andar com roupa. Olha, na sua área você não vai mais poder tomar aí o chá do ayahuasca. Isso faz parte da cultura. Isso você agredir toda uma cultura. E me parece que quando a norma hoje ela é lançada sem análise da sociedade, é uma agressão à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos, fora do comum. É inconcebível um tipo de norma que é lançada sem discussão com a sociedade. E por isso que hoje eu coaduno e comungo do pensamento que a teoria mais assertiva para esse momento é a teoria tridimensional de Miguel Reale. Então vem o fato, o valor e a norma. Muito bem.
Só que quando a norma ela é lançada, a norma hoje ela é realizada por pessoas que não têm conhecimento nenhum de direito, e quando ela é elaborada, às vezes e por vezes, ela é elaborada sem a participação de um jurista, sem uma análise de um jurista. Por isso que nascem as normas ilegais e normas inconstitucionais. Por isso que nasce. E a norma pode nascer de forma falha, ou por falta de conhecimento jurídico, ou pode nascer de forma equivocada a norma, porque, de repente, o legislador não teve uma inteligência suficiente para incluir todos os atores sociais naquela norma. E vou trazer um exemplo. Salário maternidade, por exemplo. O salário maternidade, até então, ele era para quem? Para a mulher. O ator social era a mulher. A mulher tinha direito ao salário maternidade. Fato, valor e norma. Portanto, a norma foi criada analisando a maternidade só no viés do contexto da mulher. Aí, em 2013, veio a atualização da norma. E aí já vem a quarta geração da norma. Fato, valor e norma. A quarta geração da norma é a atualização da norma. A norma foi atualizada e o legislador falou, ora, agora o homem com a relação homoafetiva, ele tá passando a adotar a criança. E por que um homem que adotar uma criança não vai ter direito ao salário maternidade? Veio o legislador, diante dessa nova realidade de família, fez a quarta geração do direito, fato, valor e norma, e a quarta geração, que eu denomino a quarta geração de direito, prestem atenção, a denominação da quarta geração de direito é a atualização da norma, ok? Muito bem. O legislador vem e atualiza a norma. Só que ele falou que o pai que adota uma criança, o homem que adota uma criança, passa a ter o direito ao salário maternidade. Ótimo! Só que o legislador não teve inteligência suficiente para uma outra casuística. E o caso do casal hétero, em que a mulher vai para o hospital ter o nenê e a mulher morre no parto. O pai biológico teria direito ao salário maternidade? Não, porque a mulher não era contribuinte da Previdência Social. Olha só, o pai biológico, ele é contribuinte da Previdência Social? Sim. A mulher era? Não. Ok. Se o pai biológico é contribuinte da Previdência Social, tanto quanto o pai que adota uma criança que não existe a mulher, porque ele adotou sozinho, então o fato gerador do salário maternidade é as contribuições, são as contribuições daquele pai adotante. Por que o pai adotante, que tem a contribuição só dele para gerar o fato gerador do salário maternidade, vai ter direito ao salário maternidade, e o biológico, que também é contribuinte tanto quanto o pai adotivo, não terá direito ao salário maternidade? O legislador esqueceu de incluir o pai biológico na quarta geração. E aí vem a teoria pentadimensional. O que é? Quando teve o fato, valor e norma e a atualização da norma, e o legislador deixou de incluir um ator social, a pentageração do direito, a teoria pentadimensional do direito, é fazer com que inclua esse ator para receber o salário maternidade, utilizando os princípios. Então, o que é a teoria pentadimensional do direito? É a adaptação da norma através dos princípios. Então, você vai adaptar a norma que já foi atualizada através dos princípios, utilizando o quê? Os princípios que já estão estampados na Constituição Federal ou na norma infralegal. Então, o legislador, por isso que eu falo que não é um ativismo judicial, o juiz, ele não vai criar algo que não existe na norma. Não, ele vai dizer o seguinte, olha, o legislador não teve a inteligência de incluir o pai biológico, então eu, juiz, entendendo que se ele não tiver o mesmo direito do pai adotante, está ferindo o princípio da igualdade.
está ferindo o princípio da igualdade contributiva, o princípio da seletividade, que não é engessado, ele vai usar a legalidade, inclusive para aplicar os princípios. Então, aplicar os princípios não é algo que não existe na norma, é algo que já existe em todo o sistema normativo. Só que nós temos um caso sério no Brasil, em que a maioria dos juízes são legalistas, ou porque são positivistas ao extremo, ou porque tem preguiça de pensar. Ponto. E aí, ele não ultrapassa a legalidade, fundamentando a sua decisão de que, se não está na lei, no direito não existe. E aí cabe ao legislador legislar esse direito. Não, o legislador legislou esse direito. O legislador só não teve inteligência para incluir o pai biológico. Nesse sentido, cabe à magistratura não legislar. Ela não está legislando. Ela simplesmente está aplicando a constitucionalidade para a inclusão desse ator social. E esse caso eu consegui, em Joinville, onde foi o primeiro caso no Brasil para um pai biológico em que a esposa morreu no parto, em que uma juíza lá da terra da Carmela, né, uma gaúcha, seguiu a teoria pentadimensional sem saber e fez com que fosse incluído o pai biológico nesse direito do salário maternidade, tanto quanto o pai adotivo. Então, essa é a teoria pentadimensional pura. E qual que é a teoria pentadimensional prognosticada? Porque eu trago no livro a teoria pentadimensional pura e a teoria pentadimensional prognosticada. A prognosticada é o que vem antes. Eu vou dar um exemplo. Fato, valor e norma. A norma está posta. Aí, o legislador, ele não modifica a norma porque não é da pauta dele, porque, de repente, ele não teve a inteligência de analisar as novas relações sociais, portanto, ele não levou a debate do Congresso essa nova realidade. Então, fato, valor e norma. O juiz, ele faz uma decisão em cima da legalidade, aí, quando ele faz um juízo de sentença, trazendo um novo direito em cima da norma que já existe, ele vai provocar o judiciário para pegar essa jurisprudência e virar norma. Então, a teoria prognosticada pentadimensional é utilizar a jurisprudência para se fazer a norma. Exemplo, tá? Hoje é possível os casamentos homoafetivos. Pela legislação, vou dar outro exemplo prático do meu escritório. A pensão por morte era possível só entre casais héteros. E aí, a Constituição Federal diz que cabe a pensão por morte para homem ou mulher, cônjuge ou companheiro, e companheiro pode ser uma relação marital entre homem e mulher. O que eu fiz? Eu disse, olha, fato, valor e norma, pensão por morte é só para casal hétero. Gente, por que não poderia ter um casal homoafetivo não casado? Porque a legislação não permitia. Eles vivem em relação de companheirismo, relação marital, companheirismo. Por que um casal homoafetivo, sendo que a Constituição Federal, no artigo 201, permite a pensão por morte para o homem, a mulher, cônjuge é quem? É casado. Casado no cartório. Homem, mulher, cônjuge e companheiro. Está na Constituição Federal. A relação marital entre homem e mulher pode existir. E entre homem e homem pode existir. É proibido o casamento, mas não é proibido a relação de companheirismo. Se não é proibido e é permitida a pensão por morte pela Constituição Federal de companheiro, em que pese a legislação
infralegal dizer que só cabe a pensão por morte ali para a relação hétero, nós conseguimos, pela aplicação da Constituição Federal, princípio lógico, que é possível a pensão por morte pelo artigo 201 em relação de companheiro, a primeira pensão por morte para casal homoafetivo no Brasil. Então, tinha fato, valor e norma, pensão por morte para casal hétero, veio a decisão judicial, dando a possibilidade de pensão por morte para casais homoafetivos. O que aconteceu? Essa decisão judicial despertou a atenção do legislador, veio o legislador e deu a possibilidade de ter a pensão por morte para casal homoafetivo. Então, a jurisprudência antecipou a norma, praticamente fez a norma, através dos princípios. Então, o juiz ele não foi lá e deu a pensão por morte do aquém, do além, para casal homoafetivo. Ele foi aplicado os princípios constitucionais. Enfim, em suma, de uma forma muito leve e de uma forma didática, com linguajar leve, até porque eu tenho vários alunos de faculdade assistindo a minha aula, eu tentei explicar a teoria pentadimensional pura e a teoria pentadimensional prognosticada. Enfim, essa é a ideia de fazer com que eu tivesse uma tese hoje para que os advogados, quando fosse pleitear algo novo, saísse daquele conceito de hermenêutica, que até hoje muita gente não sabe nem o que é hermenêutica, e aplicasse uma teoria, a teoria pentadimensional. Segundo a teoria pentadimensional, é possível incluir um ator social nesse contexto jurisdicional, porque o juiz ali, aplicando os princípios, ele não está legislando, ele só está incluindo um ator social através dos princípios. O que eu fiz? Eu peguei o que já existe e trouxe para uma tese e lancei a tese. Isso em rápidas palavras, até para que eu siga rigorosamente o tempo me concedido, 17h30 agora, eu tenha tentado explicar o que significa o conceito da teoria pentadimensional. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Para mim é uma honra, uma alegria estar com duas pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, que são muito capacitadas e queridas por mim. E dizer para vocês que a gente está agora com 21 pessoas de vários lugares aí assistindo aqui no canal do YouTube, pedindo para vocês realizarem a inscrição, divulgar no YouTube e nas redes sociais, para que a gente ainda tem mais um tempinho para discutir esse tema com o nosso convidado, que é o professor Hélio. E teve alguns comentários aqui, o Diego, que é confrade também, o Diego Mendes manda o Mendes Souza, que é confrade, ele manda parabéns pela luminosa aula. A Elcimara Frauches também manda um parabéns para ti. A Luciane Regina Martins, ela fala sobre essa questão da preguiça dos juízes. Ela disse assim, né? Sobre os juízes estão muito legalistas ou com preguiça de pensar, pois na maioria das vezes são os assessores que fazem as decisões. Depois eu deixo para tu fazer o comentário, mas eu já abri uma... na verdade, eu fui conhecer a teoria, não a tua teoria, mas um pouco dessa questão de teoria, dessas dimensões do direito, com o professor Paulo Lopo Saraiva, que também tem um livro que aborda isso, e ele é uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito... que a gente se inspira pela idade e pela vivência, sabe? A maneira como ele vive a vida, a intensidade que ele ensina, que ele gosta de esclarecer os temas. E, nesse sentido que tu falou da teoria pentadimensional do direito, eu venho estudando muito essa questão que vai dos princípios, né? Dos princípios que rege a administração pública, né? E porque a gente tem algumas margens de decisão que estão relacionadas ao poder potestativo, se a gente levar para o âmbito
do judiciário trabalhista ou, né, estou falando porque é a minha especialidade, é a área que eu mais atuo, assim, né, que está, né, relacionada à questão previdenciária, mas de uma forma vou focar mais nessa área porque que é o meu chão. Então, nesse sentido, tem muitas decisões do Poder Judiciário Trabalhista que vão de encontro a essa questão principiológica e no sentido da administração pública direta ou indireta, que teria indireta, no caso, né, que entra a sociedade de economia mista, por exemplo, que não teria vinculação, que seria que sendo uma administração pública indireta, tu pode agir como tu entender com subjetividade. Daí vem a questão que a gente falou nos bastidores e que eu trago aqui porque eu acho que tem muito a ver e eu tenho que comprar teu livro porque eu quero colocar ele nos meus recursos, nas minhas escritas, porque essa questão da teoria, da maneira de nós enxergarmos o direito e de que ele tem uma direção, que nós temos o caminho, embora não tenha lá o nome do pai, nós temos uma direção de qual é o caminho que nós vamos seguir. Diz assim, o Carlos Aires Brito, ele diz assim, não há espaço decisório para a administração pública que seja externa ao direito, nem tampouco margem decisória totalmente imune à incidência dos princípios constitucionais. E num julgado dele, que eu acabei, para reforçar essa questão da tese que a gente estava conversando nos bastidores, sim, da juridicidade dos atos, né, que eu acho que tem muito a ver com essa questão da teoria pentadimensional e essa questão dos limites do poder discricionário e poder potestativo da administração pública indireta. Ele diz assim, vamos ali, vinculados, portanto, não é mais correto se falar de uma dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, senão numa teoria de graus de vinculação à juridicidade. Daí ele coloca 4 aspectos que eu acho que é bacana, que ele diz assim, vinculados por regras constitucionais, legais e regulamentares, exibindo alto grau de vinculação à juridicidade, vinculados por conceitos jurídicos indeterminados, constitucionais, legais ou regulamentares, exibindo, então, um grau de intermediário de vinculação à juridicidade. E daí ele fala que, no caso, aqui tu coloca na tua teoria essa questão bem pontual, que os princípios eles são o norte para o juiz, que embora a gente não tenha essa escrito com todas as letras, se vai ser o pai, se vai ser uma pessoa com uma relação homoafetiva que vai ter esse benefício, mas nós temos princípios que a gente pode fazer uma interpretação e ampliar um pouco o conceito para tentar suprir essa ausência. Então, quando eu queria te deixar, como é que tu vê essa questão da juridicidade, que é uma questão que fala que a gente tem as normas constitucionais como uma diretriz para a administração pública, as normas infraconstitucionais e essas regulamentares, né, que poderiam ser desses procedimentos para se entrar, né? Então, se nós temos parâmetros, por que ainda há dificuldade das pessoas colocarem em prática uma coisa que nós já temos um caminho? Como é que tu vê isso assim na prática? E obrigada. Opa, liguei. Você sabe que eu tive com um desembargador aí do Sul, Dr. Vaz, ele falou, Gustavo, ele me ligou, falou, Gustavo, eu adorei teu livro. Então, como nós temos juízes que têm preguiça, nós temos muitos juízes que não têm preguiça e aplicam os princípios. Ele é um deles. Ele falou, eu amei teu livro, porque agora eu vou fundamentar em cima da teoria pentadimensional. Eu não vou mais dar brecha para o pessoal falar que isso ultrapassa o princípio da juridicidade, ou ultrapassa o campo do Poder Judiciário para o Legislativo, que isso é o papel do Legislativo. Eu vou aplicar a teoria pentadimensional. Então, agora eu vou começar a falar, olha, segundo a teoria pentadimensional, ponto, que está no chapéu todos os princípios, inclusive o princípio da juridicidade. Você sabe que tem um xará meu que chama Gustavo também,
Bino Belgin, ele traz aqui um conceito tão interessante sobre a juridicidade. Ele diz o seguinte: a ideia de juridicidade, elaborada a partir da interpretação dos princípios e regras constitucionais, passa de start a englobar no campo da legalidade administrativa. Então, é legalidade aplicar os princípios, não deixa de ser legalidade. Isso é papel do juiz, né? Está dentro da juridicidade, ou seja, está de forma explícita ao princípio da juridicidade o poder de interpretar as normas através dos princípios, as regras constitucionais, inclusive infralegais. Não tem nada de anormal isso, e que pese ser anormal no Brasil, como você bem disse. Me parece que é uma coisa de outro mundo, né? Me faltaram na aula de interpretação hermenêutica da norma. Faltaram na aula. E isso não é só culpa dos juízes, é culpa do advogado. Você vê que advogados jogam os princípios, eu chamo de miogização dos princípios. Você e o Rodrigo sabem que eu sou apaixonado por gastronomia. Eu jamais vou pegar um óleo de tartufo e jogar em cima do miojo. Nunca. Eu vou pegar um óleo de tartufo, um azeite de tartufo, e vou jogar em cima de uma massa italiana e etc. Então, estão utilizando um óleo de tartufo em cima do miojo. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Gente, o que é princípio da dignidade da pessoa humana? Isso fere a igualdade. O que é igualdade? Agora, quando eu pego um caso, uma casuística, e englobo ele dentro do princípio, ou abraço o princípio na casuística, aí eu deixo o juiz inteirado do que eu quero falar. Inteirado ao que eu quero falar. E quem está me assistindo, eu peço para poder ir ao meu canal do YouTube, eu procurar Hélio Gustavo Alves, princípios. Eu tenho uma aula de princípios, aplicação de princípios na prática, em que eu tenho vários alunos juízes, desembargadores, advogados, falando que eu nunca tinha conseguido enxergar com tamanha visão a interpretação dos princípios. Olha isso. Então, nada mais sua pergunta foi totalmente cabível à tese. Obrigado, Carmela. Obrigado. Muito obrigado. Então, assim, eu vou agora vou passar a palavra e assim, o andar da carruagem para o querido Rodrigo, que é o nosso secretário adjunto da Academia Brasileira de Direito, agradecendo já o espaço, a oportunidade, dizendo que é uma iniciativa que é organizada pelo nosso secretário-geral, Fábio Capilé, que hoje não pôde estar presente, e que temos a gestão aí da academia pelo Roberto Vitor, com a vice-presidência André Meira, e nós aqui estamos tentando contribuir nesse período de pandemia para uma reflexão compartilhada com esse objetivo de trazer inquietações, provocações para uma praxis. Então, Rodrigo, fica contigo essa incumbência, desejando um abraço nos dois e que seja um bom segmento, e pedindo para quem está assistindo a live continue fazendo as perguntas, os questionamentos, porque a gente ainda tem um tempinho para poder fazer esse encerramento. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Carmela. Obrigada. Muito bom. Hélio. Oi, Rodrigo. Tudo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu te dizer um negócio, Hélio. Você sabe que eu sou o secretário adjunto, né? E a menção do Miguel Reale me cai bem, porque a minha cadeira é Miguel Reale. Né? A cadeira de número 3 é a cadeira do Miguel Reale. E que me foi oferecida pela academia. Então, as teorias do Miguel Reale me são muito caras, né? São muito importantes, né? Até tenho pensado em iniciativas de divulgação do pensamento do Miguel Reale, que lhe convido até, Hélio, para poder fazer parte dessas iniciativas de uma maneira estruturada, porque, de fato, nós precisamos trabalhar isso melhor, né? A teoria do Miguel Reale, a famosa teoria tridimensional, que foi mencionado tão bem por você, e que, na verdade, você deu um passo além, né? Com todo o respeito, né? Você falou de outras coisas, né? Acrescentou outros elementos, né? Ela foi uma teoria que foi importada da Itália,
né, que já falava desse fato, valor e norma, mas o Miguel Reale, até a gente brinca, colocou tudo num bolo só, né? Ele não era fato, valor e norma separado, de maneira estanque, mas misturou tudo numa mesma massa, né? Então, algumas coisas me chamaram a atenção, Hélio, na sua apresentação, e eu queria até te perguntar para você avançar um pouco mais nesses assuntos. Nós temos uns 15 minutinhos ainda de debate. Eu acho que você vai gostar bastante desses pontos, né? Porque eles me chamam muita atenção, né? O primeiro deles, fico muito feliz que você sugira a participação de juristas no processo legislativo. De fato, né? Muitas leis, você disse, nascem já inconstitucionais e por defeito de conhecimento jurídico. Quer dizer, realmente nós juristas, e isso inclui não todos, né, advogados, juízes, a gente se furta um pouco da atividade legislativa, né? Nós não somos também educados em nossas instituições de ensino a participar desse processo legislativo ou mesmo utilizar o processo legislativo no processo hermenêutico, né? Então, quantos de nós não utilizamos os nossos trabalhos, como que aquela norma foi debatida no Congresso, as proposituras, emendas, o jogo de interesses existente, porque existe um jogo de interesses existente e diversas pautas criadas. Então, eu queria também, se você puder explorar, Hélio, esse é um ponto importante, eu vejo isso com muita importância, até para uma questão da hermenêutica voltar a ter um papel primordial no nosso ensino jurídico, que eu acho que ela precisa ter, para alunos, para todos nós, né? Assim, como que você vê realmente no direito previdenciário que a gente poderia se beneficiar dessa hermenêutica baseada também no processo legislativo? Essa é uma primeira consideração e eu acredito que nós podemos ter muitos pontos aqui, né? E uma segunda que me agrada muito e que, na verdade, você sabe que eu venho do direito privado, né? Do civil comparado, e que agrada e que eu vejo também muita percepção, né? Até no chat houve uma menção, né, da preguiça, né, dos juízes, mas o problema é um pouco, eu acho que é um pouco maior, né? Existe uma promiscuidade principiológica. Tudo serve para tudo, né? A perda de conteúdo dos princípios, uma absoluta relativização, então não existem marcos bem definidos do que sejam os princípios. Então eu queria lhe ouvir com exemplos mais para o direito previdenciário, que eu sei que você domina tão bem, né, Hélio? Então, assim, como que você vê essa questão de hermenêutica do processo legislativo e como que você vê mais esse jogo de princípios, essa perda de conteúdo desses princípios dentro do direito previdenciário? Olha só, você sabe que o direito previdenciário, obrigado, viu, Rodrigo, pela excelente exposição, uma verdadeira aula, na verdade, e fico bem feliz pelo convite de participar aí dessa interação com a escola do Miguel Reale, né? Para quem não sabe, o Rodrigo é um dos grandes professores aqui de São Paulo, uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Bondade sua, Hélio. Dentro do meu hall de amizade, né? E ele sempre me diz que fala 6 línguas. E como eu não falo nem português, eu sempre desacreditei. E nós estávamos jantando numa certa feita e que chegou um professor que falou que tinha morado na Alemanha. E eu disse, olha, o Rodrigo fala alemão, até porque eu queria ver se ele falava alemão. E não é que desenrolou a língua. Ele fala alemão. Eu falei, não, eu não acredito nisso, né? Mas, enfim, um carinho enorme eu tenho por ti. Estou bem feliz da sua participação aqui. Inteligente participação. Também, Hélio. Você é um grande amigo, Hélio, saiba disso. Não, olha só. Essa questão da hermenêutica, né, a gente percebe que o legislador... em Portugal, por exemplo, Portugal é muito interessante. Não existe emenda constitucional. Não existe. Quando vai se mudar a Constituição, ela muda toda. Então, ela não fica um remendo. Hoje, nós temos mais de 100 emendas constitucionais. É verdade. Nós temos uma verdadeira colcha de retalhos em uma que as bricolagem constitucional, né? Exatamente. Ou seja, nós temos aí um telhadinho muito mal feito, com vários furos,
né, em que chove, que cai gota em tudo quanto é lugar, né? As próprias emendas constitucionais, elas acabam sendo inconstitucionais porque entram em conflito com outras emendas constitucionais, o que é um absurdo. Então, não faz uma leitura, quando vai se fazer uma emenda constitucional, analisando hermeneuticamente tudo aquilo que já existe. Só fazem a emenda e vamos promulgar e está tudo certo. Não tem uma inteligência jurídica em cima disso. Isso é sério. É muito sério. É extremamente sério, né? Em que você acaba criando direitos ou excluindo direitos, né? Ferindo, inclusive, direitos e garantias fundamentais, inclusive cláusulas pétreas, e que isso vai trazer um reflexo negativo por anos e anos, até um processo chegar no STF, e se tiver um bom advogado para que essa problemática chegue ao STF. Né? Ou então, nós teremos que ter aí uma série de ADIs para a gente discutir isso, e a gente sabe que hoje uma ADI não é tão simples assim a gente propor, e até porque uma ADI vai precisar aí de uma vinculação de um sindicato, de uma entidade nacional, e isso às vezes a gente não tem acesso, a gente que não é ligado à política, né, Rodrigo? Nós somos mais acadêmicos, às vezes a gente não tem essa força de buscar alguém para que a gente possa representar uma categoria para buscar uma ADI. Feito essa introdução, a gente acaba de tendo que pegar casos práticos para tentar buscar uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade na norma. Nós temos vários casos para citar aqui. Por exemplo, o contribuinte individual, ele não tem direito ao auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Auxílio acidente é quando o empregado ele tem um acidente qualquer de trabalho ou extra-trabalho e tem uma redução funcional, ele recebe como se fosse uma indenização para suprir essa perda laboral. O empregado tem direito, a empregada doméstica tem direito, né? Então, o empregado doméstico, entre outros, o trabalhador avulso tem direito, entre outros trabalhadores, tem direito ao salário, ao auxílio acidente. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Quem é o contribuinte individual? Eu, o Rodrigo. Nós somos contribuintes individuais, nós somos advogados, não temos vínculo, o Rodrigo e eu, supondo que nós não tivéssemos vínculos nenhum com a CLT, né? E a gente sofresse um acidente dando aula para uma entidade educacional que nos contratou para dar só aquela aula. Isso é contribuinte individual, tá? Ele presta o serviço ao tomador e o tomador faz faz o desconto da contribuição social. Então, eu, contribuinte individual, contribuo tanto quanto empregado para a Previdência Social, só que se eu sofrer um acidente, mesmo que seja dentro de uma sala de aula, eu não tenho direito ao auxílio acidente. Ou seja, o legislador deixou de fora o contribuinte individual só pela espécie de categoria, pela a forma a qual ele contribui com a Previdência Social. Mas ele é contribuinte da Previdência Social. Então, teve o evento acidente, que é o risco, tanto quanto do empregado. Teve a contribuição do contribuinte individual, tanto quanto do empregado. Teve a redução da função corporal, a redução da função para a atividade, mas não houve a concessão do benefício previdenciário como do empregado. Ou seja, aí você vai ter que pedir para aplicar a teoria pentadimensional, que são os princípios, para obter esse direito. E eu consegui fazer isso num caso real. Foi a primeira do Brasil de fazer com que, através da análise do risco, análise contributiva, ambos eram contributivos, ambos tiveram a redução laboral funcional, ambos são contribuintes da Previdência Social. Por que ambos não terão a mesma proteção social? E aí, fere o artigo 93 da Constituição Federal. O que diz o artigo 93 da Constituição Federal? Olha, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Olha só, o contribuinte social, individual estava trabalhando? Sim.
E o empregado também? Sim. Portanto, ambos estavam dentro da ordem social, que é o primado do trabalho. Muito bem. Ambos são contribuintes da Previdência Social? Sim. Ambos sofreram acidente? Sim. Ambos tiveram redução funcional? Sim. Ambos tiveram o objetivo da ordem social, que é o bem-estar? Não. O empregado teve o princípio do bem-estar, da ordem social, aplicado. O contribuinte individual não teve o seu bem-estar. Portanto, houve a justiça social? Não. Então, fere totalmente o princípio da ordem social. Viu eu encaixar o artigo 93 no exemplo, Rodrigo? Viu que encaixe perfeito? Ou seja, olha, que abram a Constituição Federal. O que diz o artigo 93 da Constituição Federal? Ele diz isso aqui, ó. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Ambos estavam dentro da ordem social trabalhando, mas ambos não tiveram bem-estar, portanto, não houve justiça social. Apliquei o princípio. Esse é mais um exemplo. Eu teria aqui, Rodrigo, vários exemplos para aplicar, mas são 5h55. Nós temos 5 minutos para acabar a nossa live, porque eu gostaria de deixar gravada essa live. Então, lógico, nós teremos que terminar essa live, senão ela cai. Então, eu acho que a gente pode ir indo para as considerações finais. Isso que eu ia perguntar. Não, eu acho que sim. Acho que eu ia pedir exatamente as suas considerações finais. Se quiser fazer em 2 minutos, Hélio, 2, 3 minutos, tá. Daí eu faço o fecho final. Não, eu só quero aqui agradecer, Rodrigo, só quero agradecer a sua participação, você disponibilizar o seu valiosíssimo tempo para estar na live junto comigo. Agradecer o presidente Roberto, que está aí dentro está à frente da Academia Brasileira de Direitos, o Capilé, que é um grande confrade nosso, para participar que me convidou para participar dessa live, e você, Rodrigo, por ter me dado essa oportunidade de participar da live, e quem me fez o convite, quem me ligou para me dar notícia, o doutor André, lá de Belém do Pará, nosso confrade, para me comunicar que eu seria um membro da Academia, honrosamente membro da Academia Brasileira de Direitos. É isso, eu quero agradecer, somente agradecer. Muito obrigado, Rodrigo. Imagina, até, Hélio, fique muito tranquilo que acabei de receber a notícia que nós temos mais alguns minutos que podiam ser gravados, viu? Então... Mas eu não tenho mais minutos. Porque, então, é isso que eu estou falando. Eu tenho outro compromisso. Eu sei. Eu não tenho, eu vou entrar no se você quisesse ficar tranquilo para fazer o fecho. Mas eu queria também agradecer, Hélio, em muito sentido. Nós tivemos várias manifestações no YouTube, e a Luciane agora, no fim, perto das 6, fez várias observações interessantes que a gente pode retomar numa próxima oportunidade. Hélio, claro. Muito obrigado. Você sabe que você representa esse novo direito previdenciário, né? Digamos, posso falar dessa maneira, né? Esse novo direito previdenciário. Porque nós precisamos realmente pensar essas disciplinas mais sociais, porque elas são mais sociais, de fato, do que outros ramos, de uma outra maneira. E acho que é nosso compromisso também como cidadão e como professores. Posso falar o nome de nós dois, né, Hélio? Meu e seu. Claro. E para uma nova configuração hermenêutica dessas disciplinas. Então, Hélio, muito obrigado. Em nome da Academia Brasileira de Direito, eu queria agradecer a todos e dizer que em breve teremos outras lives e, por favor, sigam. E a gente está, assim, cumprindo o nosso papel também de excelência social, excelência acadêmica e disponibilizando sempre a todos, de forma gratuita. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.